Você já teve a sensação de que algo grande está para acontecer, mas ao olhar ao seu redor, tudo parece igual. Já orou com fervor, esperou com paciência, chorou em silêncio, mas não viu nenhuma mudança visível. E então, uma dúvida sutil começa a ecoar dentro de você. Será que Deus me ouviu? Será que Ele ainda está agindo por mim? Esse é o dilema de muitos cristãos sinceros. O coração quer acreditar, mas os olhos não enxergam sinais. A alma quer descansar, mas a realidade não oferece garantias. E é nesse espaço de silêncio e incerteza que Deus mais trabalha, ainda que, muitas vezes, sua ação seja invisível, discreta, silenciosa. A verdade que poucos compreendem é que o agir de Deus nem sempre se manifesta com barulho, emoção ou grandes mudanças externas. Na maioria das vezes, Ele age no secreto, como a raiz de uma árvore crescendo debaixo da terra, como o grão de mostarda germinando na escuridão, antes de romper a superfície, em Mateus capítulo 6. Versículo 6. Jesus nos dá um princípio profundo, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus age no invisível, Ele opera no oculto, Ele planta sementes onde ninguém vê, e quando menos esperamos, o fruto aparece. Mas há um problema. Muitos de nós não estamos treinados para reconhecer os sinais discretos do céu. Fomos ensinados a esperar apenas milagres espetaculares, bênçãos grandiosas, respostas imediatas, e por isso, quando Deus decide agir em silêncio, confundimos sua presença com ausência. Esperamos por grandes portas abertas, mas desprezamos os pequenos começos. Oramos por cura total, mas ignoramos os primeiros sinais de restauração. Pedimos libertação, mas não percebemos quando Deus começa a mover as peças, uma a uma, nos bastidores da nossa história. Mas e se eu te dissesse que a sua vitória já começou a ser liberada? E se os sinais já estão à sua volta, mas sua alma cansada, distraída ou incrédula não tem conseguido percebê-los? Este vídeo é um chamado espiritual para você despertar, porque há sinais que antecedem o milagre. Há movimentos divinos acontecendo de forma sutil. Deus já começou a escrever um novo capítulo da sua vida. Mas, se você continuar esperando somente por sinais visíveis, talvez não perceba o que Ele já começou a fazer. Muitos perdem a bênção porque não reconhecem o tempo da visitação. Foi isso que aconteceu com Jerusalém, como Jesus lamentou em Lucas 19:44. Não reconheceste a oportunidade que Deus te concedeu. É possível estar diante da vitória e não vê-la. É possível estar caminhando em direção à resposta e achar que está parado. É possível viver um milagre e chamá-lo de coincidência. Por isso, precisamos aprender a discernir espiritualmente. Precisamos treinar os olhos da fé, porque a fé enxerga antes que os olhos naturais possam ver. A fé percebe o que o mundo ignora. E quem vive pela fé aprende a celebrar não apenas o resultado, mas também os primeiros passos, os sinais sutis, os indícios do mover de Deus. Hoje, vamos mergulhar em 8 sinais silenciosos, mas extremamente poderosos, de que Deus já começou a liberar a sua vitória. E a cada ponto, você será desafiado a reavaliar o que tem vivido, o que tem ignorado, e o que precisa reconhecer como resposta divina. Ao final, eu creio que você não será mais o mesmo. Sua fé será renovada, sua sensibilidade espiritual será despertada. E você vai entender que Deus já está agindo. Ainda que os seus olhos não tenham visto nada, ainda, você não chegou até aqui por acaso. Deus marcou esse encontro com você porque quer restaurar a sua percepção espiritual. E talvez, ao longo desta mensagem, você perceba que aquilo que você achava que era silêncio, era na verdade, o som do céu trabalhando em seu favor. Vamos começar. Abra o coração. Silencie as distrações, porque o céu está falando. E quem tem ouvidos espirituais, ouve o que Deus está dizendo. Mesmo quando ele parece em silêncio, o silêncio que antecede o milagre, quando Deus age sem alarde,
Há momentos na caminhada cristã em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Oramos, jejuamos, clamamos, mas não ouvimos resposta. Não há visões, não há sonhos, não há mudanças, o céu parece fechado e a alma começa a duvidar. É exatamente aí que muitos desistem. Porque fomos ensinados, erroneamente, a crer que Deus só está agindo quando há movimento, barulho ou emoção. Esperamos trovões, luzes e terremotos. Mas Deus quase sempre trabalha no silêncio. A ferida de muitos é essa. Associam o agir divino a espetáculos. Pensam que, se não há mudanças visíveis, então Deus está ausente. Mas a verdade bíblica é diferente. Deus é um Deus do secreto. Ele age no invisível. Ele trabalha quando ninguém vê. E muitas vezes, quando ninguém acredita. Em Mateus 6,6, Jesus nos revela: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orará a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja o princípio espiritual aqui. Deus vê no secreto. Ele observa o que ninguém mais vê. E mais do que isso, é no secreto que ele age. Esse é o Deus que forma o bebê no ventre antes que ele seja visto, que planta a semente da vitória no escuro da terra antes que ela rompa a superfície, que trabalha em silêncio para preparar algo que será revelado só no tempo certo. Mas quantos têm olhos para isso? Imagine o grão de trigo. Ele é lançado à terra e coberto pela escuridão por dias. Talvez semanas não se vê nada. Quem observa de fora pode achar que nada está acontecendo. Mas no invisível, a transformação está em curso, a semente está se quebrando por dentro. Raízes estão se formando. Uma nova vida está nascendo. Tudo no silêncio. Assim também é o agir de Deus na nossa vida. Ele começa onde ninguém vê, no íntimo do coração. Nas circunstâncias que parecem estagnadas, nas portas que ainda não se abriram, no sono da espera, no escuro da incerteza. E é por isso que Jesus nos convida a crer, mesmo quando não vemos. A grande armadilha espiritual é achar que fé só é real quando se sente algo. Mas a verdadeira fé é aquela que permanece firme mesmo quando tudo parece igual. Fé é crer que Deus está agindo no invisível. Mesmo quando o visível grita ao contrário. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Pense em José, no Egito. Por anos, pareceu que Deus havia se esquecido dele. Vendido como escravo, injustiçado, preso. Mas em todo esse tempo, o céu estava em movimento. Deus estava formando o homem que se tornaria governador. Tudo isso, em silêncio. Pense em Moisés, no deserto, 40 anos pastoreando ovelhas. Sem nenhuma revelação. Sem nenhum sinal de que ainda havia um chamado. Mas Deus estava preparando seu caráter, sua mansidão, sua sensibilidade, em silêncio. E o que dizer de Jesus? Nos 30 primeiros anos de sua vida, o Filho de Deus viveu no anonimato, trabalhando como carpinteiro. Nenhum milagre registrado, nenhuma palavra profética. E ainda assim, era o céu encarnado andando na terra, se preparando em silêncio, o silêncio na linguagem de Deus. Muitas vezes, não é ausência, é construção, é germinação, é preparação, mas... por que muitos não percebem? Porque perderam a sensibilidade para os pequenos sinais, estão tão focados na vitória completa, que desprezam os indícios iniciais. E aqui está um alerta espiritual. Ignorar os pequenos sinais pode nos tornar ingratos, e a ingratidão bloqueia a percepção. Deus sempre começa com sementes, e sementes não gritam, elas sussurram, elas se revelam aos poucos. E para quem não está atento, passam despercebidas por isso. Aqui vai uma prática espiritual transformadora. Comece a cultivar um diário de pequenos começos. Todos os dias, ao final do dia. Pare e reflita. Onde Deus deu um passo hoje? Qual oração teve um vislumbre de resposta? Qual detalhe pode ter sido um sinal? Quando você aprende a registrar os começos,
Sua fé se fortalece para esperar os finais. Quando você reconhece o invisível, se prepara para receber o visível, comece a celebrar o progresso, não apenas os resultados, comece a agradecer pelos sinais. E não só pelas portas abertas, a fé verdadeira reconhece o toque de Deus, mesmo quando ninguém mais vê. Ela celebra o movimento do céu mesmo quando o mundo não percebe, porque a fé enxerga no escuro. Lembre-se, o grão germina no escuro antes de romper a terra. A flor cresce sob o solo antes de enfeitar os campos. O milagre começa no invisível antes de se tornar evidente. Então, se você está em um tempo de silêncio, não se desespere. Talvez, justamente agora, Deus esteja construindo o maior milagre da sua vida. No secreto, não despreze o silêncio. Não despreze os pequenos começos e, acima de tudo, não ignore os sinais, porque Deus já está liberando a sua vitória. E ela pode estar nascendo exatamente agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Sinais de vitória que parecem derrota, o paradoxo da fé. Há momentos na vida em que tudo dentro de nós grita que estamos perdendo, portas se fecham, relações terminam, empregos acabam, sonhos desmoronam. E a pergunta que mais machuca e cola no coração: se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? É aqui que a fé é realmente provada, porque nem todo milagre se veste de vitória imediata. Às vezes, a bênção se apresenta com a aparência da perda, e é preciso discernimento espiritual para não chamar de fracasso aquilo que na verdade é um livramento. É preciso maturidade para não rotular como castigo aquilo que é um redirecionamento de graça. A dor oculta que muitos enfrentam não está apenas nos acontecimentos difíceis, mas na confusão teológica que eles provocam. Alguns pensam que, se estão sofrendo, é porque fizeram algo errado, mas essa não é a lógica do céu. Na verdade, muitas vezes, as maiores vitórias começam no ponto mais baixo da jornada. Veja o exemplo de José. Ele era o filho amado de Jacó, teve sonhos grandiosos de Deus, mas antes de ver qualquer promessa se cumprir, foi lançado num poço, vendido como escravo e preso injustamente. Alguém olhando de fora diria: Deus o abandonou. Mas a verdade é outra. Cada uma dessas perdas foi parte do caminho da sua exaltação. Sem o poço, José não teria ido ao Egito. Sem a prisão, ele não teria sido apresentado a Faraó. Sem o abandono, ele não teria sido preparado para governar. A rota para o trono passou pela rejeição. A estrada da honra passou pela dor. E é exatamente isso que o paradoxo da fé nos ensina. Nem toda derrota é derrota. Algumas são disfarces da providência divina. Jesus confirmou essa realidade com uma imagem poderosa em João 12:24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Veja. Antes de dar fruto, veja. Antes de dar fruto. A semente precisa morrer. Antes da multiplicação, há um processo de perda. Antes do nascimento, há um tempo de escuridão. A maioria dos cristãos deseja a colheita, mas poucos estão preparados para o sepultamento da semente. Queremos resultados, mas resistimos à fase em que tudo parece estar indo embora. Mas é exatamente nesse ponto que Deus mais trabalha. Quando parece que estamos sendo enterrados, Ele está, na verdade, nos plantando. Quantas vezes você já chorou por algo que, depois, se revelou um livramento? Uma amizade que se rompeu e te salvou de uma traição. Um emprego que você perdeu, mas que te empurrou para uma nova direção. Um plano que falhou, mas que te impediu de andar por um caminho de destruição. A fé madura é aquela que pede discernimento antes de pedir livramento. É aquela que pergunta a Deus: Senhor, isso é uma perda, ou é um passo que eu ainda não compreendo? É por isso que a oração deve ser um lugar de revelação, não apenas de súplica. Quando oramos, precisamos aprender a perguntar: Pai, o que o Senhor está fazendo que eu ainda não entendo? O problema de muitos é que se recusam a aceitar o processo. Querem o resultado, mas não querem os meios. Querem a ressurreição, mas sem passar pela cruz. Mas a jornada cristã é marcada por esse padrão.
Primeiro vem o sábado de silêncio, depois o domingo da glória, primeiro o vale, depois a mesa, primeiro o deserto, depois a terra prometida, quando você passa por algo que parece uma derrota. Não se precipite em julgar. Ore, espere, pergunte a Deus. Às vezes, Ele está justamente te livrando de algo que você não vê. Às vezes, Ele está ajustando rotas, cortando laços, abrindo espaço para o novo, e aqui está uma prática poderosa. Anote os momentos em que você se sentiu derrotado, mas que mais tarde se revelaram vitórias disfarçadas. Reviver essas histórias fortalece sua fé para discernir os sinais no presente. A verdade é que Deus nunca perde o controle da nossa história. O que parece retrocesso pode ser só o impulso antes do salto. O que parece destruição pode ser apenas a preparação para a reconstrução. O que parece silêncio pode ser o céu operando no secreto. O Salmo 126 diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A lágrima de hoje é o adubo da colheita de amanhã, mas só colhe quem não desiste no tempo da dor. Por isso, se hoje você está vivendo um tempo de perdas, não se desespere. Pode ser que você não esteja perdendo, apenas sendo reposicionado. Pode ser que não esteja caindo, apenas sendo lançado para algo maior. A fé que agrada a Deus é aquela que crê mesmo quando tudo parece contrário. É aquela que consegue dizer: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não tenho as respostas, mas sei que o céu está trabalhando, porque sim, Deus já está liberando sua vitória, mas ela pode estar vindo em forma de perda, e somente os espiritualmente atentos saberão chamá-la pelo nome certo. Cuidado com o cansaço, ele pode cegar os sinais da promessa. Poucas coisas são tão perigosas para a fé quanto o cansaço prolongado, não o cansaço físico de um dia intenso, mas o cansaço da alma. Aquele esgotamento interno que vai se acumulando com o tempo, como uma névoa que cobre os olhos e embaça a visão espiritual. Esse tipo de cansaço não grita, ele sussurra, silenciosamente, a desistência. Ele não diz abandone a fé, ele apenas convence você de que nada mais vai mudar, e, sem perceber, você passa a viver no modo automático, vai à igreja, ora por hábito, lê a Bíblia sem expectativa. A fé ainda está presente, mas desbotada. A esperança ainda existe, mas cansada. E nesse estado, os sinais de Deus podem passar despercebidos. O apóstolo Paulo nos adverte com sabedoria em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja bem, o cansaço não é pecado, ele é natural, ele chega. Mas o perigo está no que o cansaço pode causar se não for tratado. Ele cega. Uma fé cansada não consegue discernir os pequenos começos. Ela exige respostas prontas, milagres evidentes, sinais escancarados. Mas o céu muitas vezes age com sutileza. E se você estiver exausto, pode não perceber que Deus já começou a responder. Muitos abandonam a jornada no momento em que a colheita está mais próxima. Outros até continuam, mas como quem anda no escuro, sem perceber que a aurora já começou a despontar no horizonte. É como os discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam com Jesus, mas não o reconheceram. Estavam tristes, frustrados, cansados, e o cansaço espiritual os impediu de ver quem estava bem diante deles. Lucas 24:16 diz: mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Quantas vezes isso acontece conosco? Jesus está presente, a promessa está se cumprindo, mas os nossos olhos, cansados e embotados, não conseguem perceber. Você já parou para pensar que talvez o que você chama de silêncio de Deus seja, na verdade, apenas o reflexo do seu esgotamento? Talvez ele já tenha falado, mas a sua alma não conseguiu ouvir. Talvez ele já tenha movido as peças, mas você estava exausto demais para notar. É por isso que o cansaço precisa ser tratado como uma batalha espiritual. O desânimo é um inimigo sutil, mas letal. Ele rouba a sensibilidade, ele desacelera a fé, ele seca os olhos,
endurece o coração e apaga a luz interior. E sabe qual é o antídoto mais eficaz contra o cansaço da alma? A gratidão antecipada. Quando você aprende a agradecer antes de ver, algo se transforma por dentro. A gratidão reacende a chama. Ela limpa os olhos, ela reposiciona o coração. Agradecer pelo que ainda não chegou é um ato de guerra contra o desânimo. É como dizer para o inferno: eu não vejo, mas creio. Eu não tenho, mas espero. Eu estou cansado, mas continuo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, mesmo cansadas, decidiram continuar. Ana, mesmo sendo humilhada ano após ano, não desistiu de orar. O pai do filho endemoniado, mesmo vacilando, disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, em sua maior angústia, no Getsêmani, orou mais intensamente o cansaço, por si só. Não é o fim, mas, se você não reagir a ele, ele pode te fazer perder aquilo que você esperou por toda uma vida. Por isso, aqui vai uma prática espiritual que pode renovar suas forças. Crie o hábito de fazer orações de gratidão profética. Todos os dias, agradeça por algo que você ainda não viu, mas que já crê que está a caminho. Agradeça pelo filho transformado. Mesmo que ele ainda esteja distante, pelo emprego certo, mesmo estando desempregado, pelo recomeço, mesmo cercado de perdas, essa prática reposiciona sua mente e limpa os olhos da alma. Porque quem agradece com fé, passa a enxergar com mais clareza. E lembre-se, olhos embaçados não percebem a aurora, mas o sol não deixa de nascer só porque alguém está de olhos fechados. Deus não deixou de agir só porque você está cansado. O céu não parou de operar só porque você não vê, mas se você permitir que o cansaço te paralise, poderá perder a sensibilidade para perceber o que já começou. Não permita que o esgotamento roube sua percepção espiritual. Não permita que a espera longa te leve a pensar que Deus se esqueceu de você. Talvez o seu milagre já esteja se formando. E tudo o que você precisa é de olhos renovados para perceber. Por isso, respire fundo, ore novamente, leia a palavra com expectativa, agradeça, mesmo sem ver. Porque Deus já está liberando sua vitória, e os sinais estão à sua volta, mas só os olhos descansados pela fé conseguirão enxergá-los, o erro invisível de quem espera pela vitória pronta. Muitos cristãos vivem uma fé sincera, mas frustrada, estão esperando por uma promessa, mas ela nunca chega do jeito que imaginaram, oram, jejuam, perseveram, mas continuam dizendo: ainda não aconteceu. E mal percebem que já aconteceu, só que não do jeito que esperavam. Esse é um dos erros mais sutis e destrutivos na jornada da fé. Esperar que a vitória venha pronta, completa, finalizada. Como se Deus tivesse a obrigação de nos entregar tudo embalado, sem esforço, sem participação, sem processo. Mas Deus não trabalha com vitórias prontas, Ele trabalha com sementes de promessa. Ele libera recursos, não resultados acabados. E é preciso discernimento espiritual para entender quando o céu já enviou o que você pediu, mas você ainda não reconheceu. Veja o exemplo da viúva de 2 Reis 4. Ela estava prestes a perder os filhos como pagamento de uma dívida. Procurou o profeta Eliseu em desespero, esperando um milagre imediato, uma solução pronta. Mas o profeta respondeu com uma pergunta desconcertante: o que você tem em casa? A resposta dela foi: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. E foi exatamente esse pequeno recurso, quase desprezado, que Deus usou para operar a multiplicação. Perceba, a vitória já estava liberada dentro da casa dela. Mas ela não reconhecia. O milagre já estava disponível. Mas parecia pequeno demais para ser considerado. Quantas vezes isso acontece conosco? Pedimos a Deus uma mudança e esperamos que ela venha do lado de fora. Mas Deus já nos entregou o começo dessa mudança por dentro, em forma de ideias, pessoas, oportunidades, dons, convicções, e nós não percebemos. Queremos a colheita, mas não estamos dispostos a trabalhar o solo.
Queremos a bênção completa, mas ignoramos os primeiros passos. Queremos respostas finalizadas, mas Deus nos entrega convites à participação. O erro invisível está aí, esperar que Deus faça tudo, sem reconhecer o que Ele já nos confiou para fazer com Ele. Deus não dá frutos prontos, Ele dá sementes. Ele não entrega o pão assado. Ele entrega o trigo, a água, o fogo e nos ensina a amassar. Se você orou por provisão, talvez Deus tenha te dado uma ideia criativa. Se orou por cura, talvez Ele tenha colocado alguém para te aconselhar. Se orou por reconciliação, talvez Ele tenha te dado humildade para dar o primeiro passo. Mas se sua expectativa está presa à forma como você imaginou a resposta, pode ser que Deus já tenha agido. E você ainda está esperando. Por isso, aqui está um hábito espiritual que pode mudar sua percepção. Durante sua oração, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que já foi liberado e eu ainda não percebi? Essa pergunta pode abrir seus olhos espirituais para reconhecer recursos esquecidos, relacionamentos negligenciados, convites divinos não respondidos. É como Elias em 1 Reis 19, quando, fugindo de Jezabel, pediu a morte e achou que tudo tinha acabado. Mas Deus já havia preparado pão, água e um novo caminho. Ele só precisava enxergar. Deus é um pai perfeito, mas não um servo automático. Ele não atende caprichos, ele forma filhos, e filhos maduros sabem que a promessa é uma construção, sabem que a resposta divina muitas vezes vem em partes, em processos, em pequenos começos. Zacarias 4:10 nos traz uma advertência poderosa: quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque o que começa pequeno, se for de Deus, cresce, mas se for ignorado, morre. A chuva pode cair do céu, mas é preciso plantar. O maná pode descer, mas é preciso colhê-lo. A direção pode ser revelada, mas é preciso dar o passo. Quem espera apenas pela vitória pronta corre o risco de perder os sinais da vitória em construção, e o céu não vai interromper sua pedagogia só porque estamos com pressa. Muitos se frustram com Deus, não porque Ele não respondeu, mas porque respondeu diferente do que esperavam. E é por isso que precisamos ajustar nossa percepção, senão, passamos a vida orando por milagres que já começaram, mas que não reconhecemos como resposta. A promessa se cumpre com parceria. Deus age, nós cooperamos, Ele libera, nós recebemos e desenvolvemos. O chamado hoje é para um olhar mais atento, mais sensível, mais grato. Porque talvez você esteja dizendo nada aconteceu, quando na verdade Deus já começou. E você ainda não percebeu. A maturidade espiritual começa quando paramos de esperar tudo pronto e passamos a perguntar: o que Deus já entregou e o que eu preciso fazer com isso? Talvez a vitória não esteja ausente, esteja apenas em forma de sementes esperando ação. Como a neurociência confirma os primeiros sinais da vitória em oração, durante muito tempo, fé e ciência foram tratadas como opostos. Mas os avanços recentes no campo da neurociência revelam algo extraordinário. O cérebro responde à oração, e não apenas como um alívio emocional, mas como uma verdadeira transformação física e mental. Pesquisas comprovam que pessoas que oram com constância, especialmente com fé e expectativa, ativam áreas do cérebro ligadas à esperança, criatividade, resiliência e tomada de decisões, ou seja, a oração com fé molda o cérebro para perceber soluções, resistir ao desânimo e manter o foco no propósito, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Isso nos leva a um princípio bíblico poderoso, registrado em Romanos 12:2. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ciência confirma o que a Bíblia já ensinava: a transformação espiritual começa na mente, e quando oramos com fé, estamos não apenas conversando com Deus, mas também reprogramando nossa mente para reconhecer os sinais dele com mais clareza. Aqui está algo que poucos percebem. Deus pode ter começado a responder sua oração,
Mas se sua mente estiver presa a padrões de medo, comparação ou incredulidade, você não verá. A mente é como o solo onde os sinais da vitória precisam florescer. Se estiver contaminada, endurecida ou desconectada, os sinais não frutificam. É por isso que muitos oram, mas continuam sentindo que Deus está distante. Não é porque Ele não respondeu. É porque a mente não está preparada para reconhecer os sinais da resposta. Quando você ora com fé verdadeira, aquela que confia antes de ver, sua mente começa a criar espaço para a esperança. Ela começa a se alinhar com o céu, e aos poucos, você percebe detalhes que antes ignorava. Uma conversa aparentemente comum que traz uma resposta, uma lembrança que ressurge com um novo significado. Uma oportunidade que você quase desprezou, mas agora enxerga como parte do agir de Deus. Tudo isso é a mente renovada pela fé. Uma mente que, guiada pelo Espírito, aprende a interpretar a vida com os olhos do céu. Por isso, aqui vai um conselho prático. Alinhe sua mente com a palavra todos os dias. Separe tempo para ler as promessas de Deus. Declare-as em voz alta. Medite nelas. Isso não é apenas um ato de devoção. É um exercício espiritual que reorganiza sua estrutura mental. E mais, crie um espaço para pensar com Deus. Não apenas fale, mas ouça, não apenas peça. Mas perceba. Deixe a mente silenciosa o suficiente para que os pensamentos do Espírito possam se destacar no meio do ruído. A neurociência mostra que o cérebro se molda com aquilo que mais repetimos e meditamos. E se você alimenta sua mente com fé, gratidão, esperança e direção da palavra, ela se torna o lugar onde os primeiros sinais da vitória são percebidos, antes mesmo de se manifestarem plenamente. Deus já está agindo. Mas talvez o primeiro lugar onde Ele quer operar seja na sua mente, porque é lá que a fé começa, é lá que os sinais se tornam visíveis, é lá que a transformação se torna realidade. O que uma mãe orando há 10 anos nos ensina sobre sinais divinos? Você já se perguntou quanto tempo é demais para esperar por uma resposta de Deus? Uma mulher da igreja, mãe de um jovem que se desviou da fé ainda na adolescência, tem orado pelo retorno do filho há mais de 10 anos. Todos os dias, sem falta, ela dobra os joelhos, clama pelo nome dele e apresenta seu coração diante do Senhor. Ao longo dos anos, ela viu outros filhos de amigos voltarem para a fé. Viu famílias sendo restauradas, testemunhos sendo contados no altar. Mas a porta da resposta para ela parecia trancada. E mesmo assim, ela continuou. E o que parecia ser apenas perseverança, na verdade, se revelou um dom precioso, discernimento. Essa mãe passou a perceber coisas que outros ignoravam. Pequenos gestos do filho. Como silenciar para ouvir quando ela falava de Deus. Uma música cristã que ele comentou ter escutado por acaso. Um versículo que apareceu na tela do celular dele, que antes zombava da fé, enquanto outros veriam apenas coincidências, ela via sinais, não por emoção, mas por causa de um coração treinado pela espera. A espera, quando vivida com fé, afina a sensibilidade espiritual. Muitas vezes, queremos respostas prontas, finais visíveis, reviravoltas dramáticas, mas Deus trabalha também nos detalhes. Nos movimentos sutis, no invisível. E apenas os que perseveram em oração aprendem a perceber esses fragmentos de resposta, as peças do quebra-cabeça que Deus vai revelando aos poucos. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar não é apenas continuar orando. É continuar crendo com os olhos abertos. É desenvolver um olhar que celebra não só o milagre completo, mas cada etapa do processo. Essa mãe não deixou de anotar cada pequena mudança. Guardava datas, frases ditas pelo filho, sonhos que teve em oração, e quando o dia chegou, o dia em que ele entrou de volta numa igreja, ela já sabia, porque para ela, a resposta não começou ali. A resposta começou anos antes, nos pequenos sinais que Deus foi revelando. O tempo de espera não é vazio, ele é fértil. É o solo onde a fé cria raízes profundas.
É o ambiente onde a alma aprende a depender de Deus acima das circunstâncias. Por isso, se você tem orado há muito tempo, não se engane achando que nada está acontecendo. Deus não desperdiça orações. E mais, Ele forma o seu discernimento na jornada. Aqui vai um conselho espiritual: comece a anotar os sinais, mantenha um caderno, um diário de oração, escreva ali as pequenas respostas. Os sussurros do céu, os versículos que te alcançaram, os gestos que parecem simples, mas que, no fundo, carregam promessas escondidas. Com o tempo, você vai perceber algo extraordinário. A fidelidade de Deus não se revela toda de uma vez. Ela se revela em partes, como um bordado que só é entendido quando o avesso se transforma em imagem. O céu está em movimento. E quem ora com perseverança aprende a ver com outros olhos. Não desista. O tempo da espera não é castigo, é treinamento. E os que aprendem a esperar com fé, sempre colhem, mesmo antes da colheita. Quando Deus usa pessoas comuns para confirmar sua vitória, muitas vezes, estamos tão focados em esperar que Deus fale através de grandes manifestações como sonhos, revelações em cultos ou profecias vindas de líderes espirituais, que deixamos de perceber que Ele também se revela de forma simples, discreta e surpreendentemente comum. Deus fala. E Ele fala como quiser. E na maioria das vezes, Ele escolhe usar pessoas comuns, até mesmo desconhecidas, para confirmar aquilo que já está liberado no céu. Essa é uma verdade espiritual que muitos ignoram, por estarem presos a uma expectativa religiosa. Esperam por anjos, mas Deus envia um porteiro. Esperam por profetas, mas Deus usa um amigo do trabalho. Esperam por uma visão, mas Deus fala num comentário inesperado de um vizinho. Foi exatamente isso que aconteceu com Amã, em 2 Reis 5, general sírio, homem poderoso, mas doente de lepra. Ele foi até o profeta Eliseu buscando cura, esperando um ritual impressionante, mas a resposta veio através de um servo simples: vai e lava-te no Jordão 7 vezes. Amã quase perdeu sua bênção porque desprezou o mensageiro. Sua resposta estava ali, mas ele quase rejeitou o milagre, porque não reconheceu a forma como Deus decidiu agir. E essa é uma lição poderosa. Deus pode estar usando alguém que você não considera, para te entregar uma palavra que confirma o que você tanto precisa ouvir. Quantas vezes alguém te disse algo simples, mas que acertou em cheio a sua alma? Quantas vezes uma conversa despretensiosa trouxe exatamente a resposta que você havia orado em segredo? Quantas vezes uma frase, um versículo, uma ligação inesperada pareceram aleatórios, mas, ao olhar com olhos espirituais, eram claramente a mão de Deus. Deus usa instrumentos improváveis, como usou o corvo para alimentar Elias, como usou uma jovem cativa para apontar Naamã ao profeta, como usou uma jumenta para abrir os olhos de Balaão. A pergunta é: você está com os ouvidos atentos para reconhecer quando alguém comum está sendo usado por Deus? Talvez a confirmação que você espera já foi dada, mas por estar esperando algo grandioso, você desprezou o modo como veio. Talvez a direção que você precisa foi dita por alguém simples, e você achou que era coincidência. A sabedoria espiritual nos ensina que a forma como Deus age nunca deve ser nossa exigência. Devemos estar abertos a reconhecer o conteúdo da mensagem, não a aparência do mensageiro. Aqui está uma prática simples e transformadora. Antes de cada dia começar, ore pedindo: Senhor, dá-me sensibilidade para ouvir a tua voz, mesmo que ela venha disfarçada de casualidade. Essa oração abre seu coração para enxergar o extraordinário no ordinário, para ouvir a voz de Deus onde ninguém mais ouviria, para reconhecer que o céu continua falando, mesmo pelas vozes mais simples. Lembre-se, o ouro de Deus muitas vezes vem embrulhado em pacotes de barro. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa, a qualquer momento, para te lembrar que a vitória já foi liberada. E que você só precisa continuar confiando. O hábito secreto que pode estar bloqueando sua percepção da vitória:
Você já parou para pensar que a vitória pode já ter sido liberada? Mas você não a percebe porque está com o coração intoxicado a um hábito silencioso, sutil, mas profundamente nocivo, que impede muitos cristãos de reconhecerem os sinais da resposta de Deus. A murmuração, reclamar, comparar-se com os outros, nutrir pensamentos negativos, repetir frases de desânimo, tudo isso parece pequeno, inofensivo até, mas vai criando uma barreira invisível entre você e a sensibilidade espiritual. A murmuração fecha os ouvidos da alma, ela embota os olhos da fé, ela endurece o coração para os pequenos começos. Para os detalhes do agir de Deus, em Números 14, o povo de Israel, mesmo após ver milagres extraordinários no Egito e no deserto, murmurou, e o resultado foi devastador. Eles não entraram na terra prometida, não porque Deus não tivesse liberado a vitória, mas porque a incredulidade provocada pela murmuração os cegou. Reclamar não é apenas desabafo. É declaração espiritual de incredulidade. É como dizer: Deus, eu não confio na tua forma de agir. E como confiar e discernir os sinais do céu se a alma está em constante protesto contra a direção divina? É por isso que muitos vivem sem paz, mesmo orando, leem a Bíblia, vão à igreja, mas continuam inquietos, ansiosos, desconfiados, porque toda vez que a alma reclama, ela se fecha para a voz de Deus. Mas há uma saída, e ela começa com o silêncio. Sim, o silêncio interior é uma chave espiritual poderosa. É o silêncio que interrompe o ciclo da murmuração. É o silêncio que permite que o Espírito Santo fale de novo. É o silêncio que nos reposiciona para ouvir os sussurros da graça. Jesus, ao ensinar sobre oração, disse em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora a teu Pai, que está em secreto. Fechar a porta. Aqui, não é só física, é fechar a porta da comparação, da inquietação, do barulho interior. Por isso, aqui vai uma prática libertadora. Experimente um jejum emocional. Por alguns dias, abstenha-se de reclamar. Toda vez que a vontade de murmurar surgir, troque por uma oração de gratidão. Quando o pensamento negativo vier, substitua por uma promessa bíblica. Quando sentir vontade de se comparar com os outros, declare: Deus está agindo no meu tempo e do meu jeito. Esse tipo de disciplina espiritual limpa os ouvidos da alma, tira o véu dos olhos, reativa a percepção dos sinais do céu, porque sim, Deus já pode ter respondido. Mas se o coração estiver dominado pela murmuração, você não verá, a bênção pode estar ao seu lado, mas seu olhar ainda preso ao que não tem te impede de reconhecer. A murmuração é barulhenta. E o barulho da alma nos torna surdos ao sussurro do Espírito, mas a gratidão, por outro lado, é suave, ela afina os sentidos espirituais, ela nos torna sensíveis. Ela abre os olhos para ver o que Deus já começou a fazer. Hoje, Deus te convida a fazer essa troca. Menos murmuração, mais percepção, menos comparação, mais contentamento, menos desespero, mais escuta. Porque o céu já começou a agir, a vitória já está a caminho, e talvez ela já esteja batendo à sua porta, só falta você abrir com o coração em paz. Depois de tudo o que você ouviu, pare um instante e pergunte ao seu coração: será que Deus já começou a responder, e eu ainda não percebi? Será que os sinais da vitória estão ao meu redor, mas a correria, o cansaço, a murmuração ou a expectativa errada tem me impedido de ver? Talvez você esteja tão concentrado em esperar um grande milagre que não percebeu os pequenos começos. Talvez a sua oração já ecoou no céu. E o céu já começou a se mover, mas, como Elias com o servo no monte, você ainda está esperando a grande chuva e ignorando a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. 1 Reis 18:44. Sim, Deus pode usar uma simples nuvem para anunciar o temporal da bênção. Pode usar uma conversa, um versículo, um incômodo no coração, um detalhe que você quase não notou, para dizer: eu estou agindo, não estou agindo. A vitória já começou. Lembre-se, os maiores milagres da Bíblia não começaram com grandes sinais,
Começaram com um olhar, um chamado, uma palavra, um passo de fé. Começaram no secreto, no silêncio, na semente, e só quem estava atento, só quem discerniu com os olhos da fé, pôde participar da colheita. Hoje, Deus está te chamando para essa sensibilidade. Para parar de esperar apenas o extraordinário e começar a valorizar os indícios sagrados do cotidiano, para reconhecer que o céu, muitas vezes, fala baixo e só escuta quem silencia por dentro. Você pode estar mais perto da sua vitória do que imagina. Pode ser que a porta que você tanto espera não esteja mais trancada, apenas entreaberta, esperando que você se levante e a empurre com fé. Como Jesus disse em Apocalipse 3:8, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mas uma porta aberta exige um passo, uma promessa liberada exige discernimento. Um sinal enviado exige sensibilidade, por isso, que hoje você escolha crer de novo, esperar de novo, observar de novo, peça a Deus que limpe seus olhos, renove sua mente, aquiete sua alma, ore com fé. Mas também com escuta. Não fale apenas, perceba. Não corra apenas, contemple. Não exija, colabore. A sua vitória pode estar se revelando em partes, e se você ignorar os sinais, pode perder a colheita por desprezar a semente, pode perder a cura por rejeitar o processo, pode perder a promessa por não reconhecer o tempo da visitação. Não permita que isso aconteça com você. Deus ainda fala, ainda confirma, ainda prepara, ainda envia sinais, ainda realiza. E Ele não terminou a boa obra que começou em sua vida. Ele apenas está te ensinando a reconhecê-la enquanto ela ainda está sendo formada. Por isso, se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Essa será sua declaração de fé, sua resposta ao céu, sua maneira de dizer: eu entendi os sinais, e mais, compartilhe essa mensagem com alguém da sua família que talvez esteja prestes a desistir. Alguém que acha que Deus está em silêncio, mas que precisa descobrir que Deus está agindo. Sim, só que no secreto. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para continuar sendo fortalecido por mensagens como esta. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra foi uma resposta. Lembre-se, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. A terra pode parecer seca, mas o céu já liberou a chuva, o milagre pode ainda não ser visível, mas já está em movimento. E os sinais já começaram. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Deus já está liberando sua vitória, e você está prestes a viver o que orou por tanto tempo.